Olá, pessoal! Hoje nós vamos iniciar os nossos estudos sobre a legislação trabalhista atual no Brasil e hoje eu vou falar sobre os fundamentos e conceitos do direito trabalhista. Sejam bem-vindos! A palavra direito tem várias definições, podendo ser entendida como sinônimo de correto, justo ou compreendida como um conjunto de leis, como ordenamento jurídico e etc. Se levarmos em conta a segunda acepção, veremos que dentro dessa área existe uma ampla diversidade de temas a serem considerados. Existe o direito ambiental, direito criminal, direito de família e também o direito de trabalho, que vai ser o nosso foco neste estudo. Além de refletir sobre a dimensão do direito enquanto campo de conhecimento responsável pela regulamentação da vida social, objetivando o equilíbrio e a solução de conflitos entre os indivíduos, nós nos aprofundaremos na atuação do direito como regulador do trabalho. Então, a área do direito, ela é uma área muito ampla, que ela oferece muitas possibilidades de atuação, de trabalho. Nós vamos focar os nossos estudos nos direitos trabalhistas que passaram por uma modificação aqui no nosso país em 2017. Então, eu vou trazer para vocês todas as novidades, as atualidades em relação às leis trabalhistas. A legislação social e trabalhista tem relevância na sociedade capitalista, pois atua como reguladora das relações entre o dono do capital e a força de trabalho usada para produzir esse capital. E foi assim que surgiu o direito trabalhista, como a gente vai ver no próximo slide. A todo momento, criamos relações jurídicas que podem se tornar conflituosas, inclusive no ambiente laboral. Então, o direito, como vocês veem, ele tem uma área de atuação bastante ampla e eu acabo de falar que o objetivo dele é regular as relações humanas de forma a equilibrar a vivência em sociedade. Então, no ambiente de trabalho, a função do direito não é diferente. Ele vai ali tentar equilibrar as forças, A força de quem produz e a força de quem é dono dos meios de produção. O direito, por meio da norma jurídica, que é o seu elemento constitutivo, então o direito ele se fundamenta em leis, em regras e normas, ele atua nessas relações sociais para solucionar os conflitos. O nosso estudo tem como objetivo o conhecimento a respeito dos principais institutos e normas jurídicas aplicadas nas relações sociais trabalhistas, possibilitando a compreensão das relações de trabalho que permeiam nossa sociedade e como a lei atua e intervém nessas relações. Para isso, os nossos estudos estão divididos, primeiramente, nos fundamentos, conceitos e legislação sobre o direito do trabalho e o direito coletivo do trabalho. Em seguida, explicaremos as diferenças entre emprego e trabalho, as diferenças dentro da área jurídica, claro. Prosseguiremos nos estudos nos aprofundando no contrato de trabalho e suas características legais, tais como a jornada de trabalho, remuneração e rescisão. Dessa forma, pretendemos esclarecer ao cidadão as principais características das leis que regulam as relações de trabalho na atualidade no Brasil, principalmente após a reforma trabalhista de 2017. E como que nasceu o direito do trabalho? Bom, o direito do trabalho nasceu da exploração da mão de obra humana pelos detentores dos meios de produção. É lógico que essa exploração, ela vem de muitos séculos, Pessoas exploraram pessoas durante muitos e muitos anos, inclusive através da escravidão. Porém, foi durante e após a Revolução Industrial, a primeira Revolução Industrial, que começou lá na Inglaterra, que o questionamento sobre os direitos do trabalhador ganhou força a ponto de fazer crescer a preocupação em se regular as relações de trabalho. Assim, o direito do trabalho fixou controles para o capitalismo industrial e suas relações trabalhistas, na intenção de minimizar ou eliminar meios perversos de utilização da força de trabalho pela economia. Por isso, muitas legislações trabalhistas do Ocidente ainda preservam aspectos das primeiras leis de trabalho criadas durante o capitalismo industrial. A própria relação de subordinação, situação jurídica em que o trabalhador se obriga a seguir
a forma de direção do empregador sobre o modo de realização da prestação de serviços, se consolidou nesse período e ainda é um princípio da lei do trabalho. Então, as leis, né, as primeiras leis trabalhistas surgiram porque as condições de trabalho nas fábricas inglesas durante essa primeira revolução industrial eram as piores possíveis. Em primeiro lugar, a começar pela própria mão de obra empregada, que não era somente de homens adultos, mas de idosos, de crianças, de mulheres. E as horas de trabalho, a jornada de trabalho era exaustiva, as condições de trabalho eram péssimas, inclusive colocando em risco a vida, né, desses trabalhadores, dessas crianças. Então, tudo isso fez com que essa parcela da população se revoltasse e começasse a reivindicar melhores condições. E daí nasceram as primeiras regulamentações, né? E aí, esse princípio da subordinação nasce por essa época, né, com as primeiras relações trabalhistas, e ele está presente até hoje na lei trabalhista. Só que subordinação a gente não pode confundir com sujeição pessoal, tá? Como a gente vê nas relações escravistas e servis, ou seja, se prestar qualquer coisa. Não. Essa sujeição pressupõe falta de liberdade pessoal, que não ocorre no trabalho livre e subordinado e nem ocorria nas fábricas europeias, né? Era um trabalho remunerado. O trabalho livre e subordinado é característico das grandes indústrias, né? E fundamenta o surgimento do direito do trabalho. Esses direitos, no entanto, não surgiram espontaneamente, nem vieram por parte dos donos das fábricas, mas foram conseguidos através de lutas intensas, greves, protestos dos trabalhadores e trabalhadoras, né? A mulher tem um papel muito importante nessas lutas, assim como denúncias expostas em obras científicas sobre a exploração do trabalho, né? Então, as revistas também se dedicavam a expor essas condições. As condições de trabalho por essa época eram péssimas, né? Não tinha segurança, não tinha salubridade ou mínimo de higiene ou cuidados com o trabalhador, que, como a gente sabe, incluíam crianças, né? Em muitas fábricas, os trabalhadores eram expostos a materiais tóxicos, como é o caso da famosa greve de uma fábrica de mulheres, de uma fábrica que empregava mulheres. Essa fábrica, ela fazia fósforos, né? E durante um tempo ela passou a fabricar fósforos de ponta branca. E esse material era muito tóxico e acabou prejudicando imensamente a saúde das mulheres, né? E isso levou elas a protestarem. Esse protesto ficou muito famoso e foi um dos marcos aí das reivindicações por melhores direitos. O salário era baixíssimo, não permitia que esses trabalhadores e suas famílias tivessem boas condições de saúde, de moradia, de educação, de alimentação. A mortalidade era muito alta, as condições de vida eram tão ruins que as pessoas não viviam tanto assim, né? Muitas pessoas não passavam dos 40 ou 50 anos. Então, as primeiras manifestações contra a exploração do trabalho, principalmente o trabalho infantil e o feminino, exigiam melhores condições e o fim da violência que os trabalhadores eram submetidos, né? Essas lutas se intensificaram no século XX, surgindo por essa época as primeiras regulamentações do trabalho operário. Em 1919, surge a Organização Internacional do Trabalho. No Brasil, a consolidação do direito do trabalho ela é iniciada posteriormente, até porque a industrialização do Brasil é um pouco tardia em relação à Europa, né? Então, lá pelo meio do século XX, a partir da década de 1940, é que começam a surgir, então, surgir essa consolidação, né? E culmina na promulgação da consolidação das leis do trabalho, a famosa CLT, né? Que foi promulgada em 1943. A Constituição Federal Brasileira, promulgada em 1988, a nova Constituição, né, a última que nós temos, que está em vigência atualmente, ela reforçou vários direitos trabalhistas já conquistados e avançou ainda, né, no sentido desses direitos, proporcionando uma maior dignidade para o trabalhador. O fim do século XX trouxe inúmeras mudanças, tais como a inovação tecnológica,
a modernização da organização da produção, a globalização econômica, a acirrada competitividade das empresas em nível nacional e internacional e a necessidade de combate ao desemprego, né? Além disso, a competitividade das empresas, questões de ordem político-social e uma crise climática e ambiental também, né? Contribuíram para inúmeras recessões que o mundo todo vem enfrentando desde o final do século XX, principalmente na década de 1990, né? E o início dos anos 2000. Como resultado disso, a gente pode destacar, né? Uma implementação agora de uma política neoliberal e com ela um fenômeno em prol da flexibilização dos direitos sociais. A gente precisa lembrar que flexibilizar direitos não é extinguir direitos, né? Então, assim, é preciso muito cuidado quando a gente fala em flexibilização, que foi o que a reforma trabalhista de 2017 fez, né? Com os direitos, uma flexibilização que propõe uma maior autonomia na negociação entre empregador e empregado, com o objetivo de gerar mais empregos, né? Só que a gente tem visto, na verdade, uma geração de subempregos e essa reforma, ela pretendia combater a informalidade, no entanto, a gente vê um aumento dos empregos informais, então, até agora, a gente não vê essa reforma atingindo seus objetivos fundamentais. E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil, basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br. Fazendo sua matrícula em nosso site você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar, aguardo sua matrícula. Até breve!